Bom dia a todos. Já estamos inseridos no sistema YouTube, portanto, com transmissão ao vivo pela internet dessa solenidade de posse do eminente colega Dr. Gilberto Lopes Bussic. Quero cumprimentar a todos os pares, senhor Procurador Regional Eleitoral e principalmente ao público que nos assiste nesta oportunidade, fazendo especial referência que, dentre outras autoridades que nos prestigiam com a assistência, registros prazerosamente a companhia do colega, eminente presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Registro também a presença da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, que é a subprocuradora-geral de Justiça de Mato Grosso, e faço então referência que sintam-se todos como componentes dessa mesa de honra, dessa solenidade. Em virtude das medidas de controle e de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, o Covid-19, adotadas por esse Tribunal Regional Eleitoral, conforme portaria 125/2020, esta sessão será realizada por videoconferência e transmitida ao vivo por intermédio do canal do Tribunal no YouTube. Apresento nossos cumprimentos às autoridades, familiares e amigos do Empossando, bem como a todos aqueles que nos prestigiam ao acompanhar, ainda que virtualmente, este momento solene. Com muita satisfação, conduzirei esta sessão solene de posse do excelentíssimo senhor Gilberto Lopes Bussic, no cargo de juiz-membro titular, categoria juiz de direito, para compor o pleno desta Corte Eleitoral no biênio 2020-2022. Convido, então, para prestar o juramento o senhor Dr. Gilberto Lopes Bussic. Ao aceitar honrosamente o cargo de juiz-membro do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, prometo bem e fielmente cumprir as atribuições e deveres respectivos, em harmonia com a Constituição Federal e as leis da República. Passo então a palavra ao diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, doutor Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, para fazer a leitura do termo de posse e compromisso do empossando. Termo de posse e compromisso. Aos 16 dias do mês de julho do ano de 2020, perante o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, reunido por meio de videoconferência em sessão solene, nos termos da portaria TRE número 344/2020, tomou posse, no cargo de juiz-membro efetivo, categoria juiz de direito, o excelentíssimo senhor Dr. Gilberto Lopes Bussic, eleito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sessão extraordinária administrativa do Tribunal Pleno, realizada em 19/3/2020, conforme comunicado pelo ofício número 418/2020 e constante do processo número 0228/2020, para o biênio 2020-2022, na vaga decorrente do término do primeiro biênio do excelentíssimo senhor Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, nos termos dos artigos 14 e 25, inciso 1, a linha B do Código Eleitoral, artigos 120, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, e artigo 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com os artigos 7º e 10 do regimento interno deste tribunal, prometendo, bem fielmente, cumprir as funções do referido cargo. Em cumprimento ao que dispõe a Lei número 8.730, de 10/11/1993, apresentou formulário de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda à Pessoa Física, nos termos da Instrução Normativa TCU número 67, de 6/7/2011, e alterações posteriores.
Eu acabei de assinar aqui o termo de posse do Dr. Gilberto Lopes Bussic, já estava assinado por Sua Excelência, então já está complementada o ato formalmente. Quero também fazer referência, antes de passar a palavra ao eminente Procurador Regional Eleitoral, da presença sempre agradável, sempre muito amiga, do Dr. Luiz Bortolucci, que nos prestigia com a sua audiência. Um abraço ao nosso ex-colega de tribunal. Faço também referência que, por falta de informações, não temos condições de nominar eventuais outras autoridades que estejam, porventura, prestigiando esse evento, mas fica então aqui os nossos sinceros agradecimentos a eventuais audiências. Passo então a palavra para falar em nome do Ministério Público Eleitoral ao doutor Pedro Melo Pouchem Ribeiro. Muito bom dia, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Gilberto Giraldelli, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, excelentíssimo senhor corregedor regional eleitoral, desembargador Sebastião Barbosa de Farias, em nome de quem cumprimento a todos os demais julgadores desta egrégia corte. Excelentíssima senhora subprocuradora-geral de Justiça, doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, excelentíssimo senhor doutor Luiz Aparecido Bortolucci, em nome de quem também saúdo todos os ex-juízes deste tribunal, ao muito considerado representante da douta Ordem dos Advogados do Brasil, o excelentíssimo senhor doutor Luiz Dese, em nome de quem cumprimento todos os advogados mato-grossenses, dignos servidores desta casa, familiares, público em geral. É uma honra para este órgão do Ministério Público fazer uso de suas prerrogativas regimentais para o mais nobre motivo de, em nome de todos os membros do Ministério Público Eleitoral em Mato Grosso, registrar, neste momento, as mais sinceras felicitações e votos de sucesso ao empossando o doutor Gilberto Lopes Bussic, no exercício de seu biênio junto a esta egrégia Corte Regional Eleitoral. São essas, pois, presidente, breves palavras, mas, acima de tudo, sinceras, ocasião em que, reiterando os desejos ao doutor Gilberto Lopes Bussic de uma profícua jornada neste respeitado Tribunal Regional Eleitoral. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do doutor Pedro Melo Pouchem, falando em nome da Procuradoria Regional Eleitoral de Mato Grosso. Passo, na sequência, a palavra ao doutor Luiz Alberto Derzi, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB de Mato Grosso, para saudar o empossando em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bom dia a todos. Estou sendo ouvido? Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Gilberto Giraldelli, excelentíssimo senhor corregedor regional eleitoral, desembargador Sebastião Barbosa Farias, cumprimento ainda o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, cumprimento ainda a douta representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros. Cumprimento os demais membros do Tribunal Regional Eleitoral que compõem essa corte. Cumprimento ainda, com muita satisfação, o douto representante da Procuradoria Regional Eleitoral, doutor Pedro Pouchem, e perdi a fala, perdi o vídeo, desculpa. Saúdo os advogados que estão acompanhando a posse do doutor Gilberto Bussic e cumprimento especialmente ele empossando, a quem a Ordem dos Advogados do Brasil deseja um sucesso e uma jornada profícua no desempenho das funções no Tribunal Regional Eleitoral. Temos certeza, a partir do histórico profissional do Dr. Gilberto Bussic, da sua condição e capacidade
de bem desempenhar as funções que hoje está assumindo, num momento inédito aí, que estamos vivenciando, terá a responsabilidade, juntamente aos demais membros, de conduzirem aí um processo eleitoral sui generis, em meio à pandemia, e com o compromisso de zelar pela lisura do processo eleitoral, bem como de incentivar os eleitores a comparecerem no dia da votação e analisarem com cuidado os candidatos que se colocarão à disposição do eleitorado. E tenho certeza, sim, que o Dr. Gilberto Bussic agregará muito valor ao Tribunal Regional Eleitoral, e é a partir dessas breves palavras que desejo todo o sucesso do mundo a ele. Parabéns, Dr. Gilberto Bussic, que Vossa Excelência tenha uma grande jornada à frente aí no desempenho da função do tribunal. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, Roberto. Agradecemos a participação do Dr. Luiz Alberto Derzi e recebo aqui os cumprimentos deste tribunal a toda a classe da advocacia mato-grossense. Para falar em nome do nosso Tribunal Regional Eleitoral, dando as boas-vindas ao nosso empossando, eu convido o Dr. Jackson Coutinho com a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de saudar respeitosamente o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Gilberto Giraldelli, presidente do Tribunal de Justiça, Carlos Alberto Alves da Rocha, o vice-presidente, corregedor e ouvidor-geral, desembargador Sebastião Barbosa, a subprocuradora-geral, doutora Eunice Helena de Barros, os juízes membros titulares da Corte, doutor Sebastião Monteiro da Costa Júnior, Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza e Bruno de Oliveira Marques, os juízes substitutos, desembargador Rui Ramos, desembargadora Marilce, doutor Iari Mendes, doutor Ednei, doutor Ciro de Arapiraca, doutor Amano, doutor Pércio Landim, o Ministério Público Eleitoral, doutor Pedro Melo Puxaim Ribeiro, senhores advogados, autoridades e demais convidados que nos acompanham virtualmente neste momento através do YouTube TRMT. Senhores servidores, homenageou-me o senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Gilberto Giraldelli, com a honrosa missão de saudar, em nome deste colegiado, o novo e recém-empossado juiz membro efetivo, Dr. Gilberto Lopes Bussic. Honrosa porque, mais do que o reconhecimento à viva inteligência e inegável competência do ilustre membro, a presente cerimônia festeja a pessoa de minha autoestima, pois casado com Juliana, pai de Gabriela e Marcela, filho da senhora Albani Bussic e do saudoso cuiabano, advogado, radialista, jornalista, poeta e músico, Gentil Bussic, amigo pessoal de minha família. Dono de um currículo invejável, é graduado pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em Direito Público pela UNIC e doutor pela Universidade Católica de Santa Fé, da Argentina. Participou também de diversos congressos, extensões universitárias e de cursos preparatórios para o concurso público, o que o proporcionou a ser aprovado em terceiro lugar no concurso público de nível superior para o cargo efetivo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em segundo lugar no concurso público para o cargo de defensor público do Estado de Mato Grosso e em quinto lugar no concurso público para ingresso na magistratura do Estado de Mato Grosso, cargo que ocupa até o presente momento como juiz de direito titular da entrância especial da comarca de Cuiabá. Notadamente, pelo currículo e competência, por diversas vezes é chamado para atuar como juiz convocado para substituição em segundo grau. Tamanha competência, surfa com maestria entre as câmaras de direito público e coletivo, como também na Câmara de Direito Privado, o que demonstra que não teme desafios. A cada ano, a cada mês, a cada dia, a história desse tribunal está sendo reescrita, e você, Dr. Gilberto, sempre contribuindo com essa biografia. Traz consigo, na bagagem, a experiência de quem já presidiu as eleições municipais de 2004, quando juiz eleitoral da 12ª Zona Eleitoral, biênio 2004-2006, e quando retornou à função no ano de 2008 a 2010, o que o consagra para o exercício. Mas te digo, meu amigo,
Ainda bem que tenhas este currículo, essa competência e essa garra, pois precisaremos dela. Estamos passando por uma dificuldade, um momento nunca antes vivido por muitos que nos prestigiam neste momento. Crise na saúde, vivemos uma pandemia que já ceifou mais de 500 mil de pessoas. Crise na política, eleições polarizadas, afrontas contra o STF, fake news, adiamento da eleição. Crise econômica, talvez tenhamos uma das maiores recessões da história desde o crash de 1929. Crises, crises e crises. Mas saiba, esqueça tudo isso. Hoje é dia de festa, de comemoração, e onde há crise, há esperança, há fé, há empatia, há união, há resiliência, há criatividade, há oportunidades e, principalmente, há amor. Se apegue a isso e continue, sempre caminhando no sentido do justo. Sua tarefa é e será árdua, e estou ciente que Vossa Excelência concordará comigo. Vivemos tempos de transformações e turbulências. Tivemos de nos adaptar diante da necessidade criada pela situação de pandemia. Precisamos nos adaptar e já nos adaptamos, a exemplo dessa cerimônia de posse virtual. Mas como dizia o poeta Dona Irã Barbosa, Deus ao frio conforme o cobertor. Então, doutor Bucic, te dou as boas-vindas, ressaltando que este tribunal o recebe de coração aberto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jackson. Na sequência, passo então a palavra ao nosso ilustre empossando, doutor Gilberto Lopes Bucic. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor desembargador Gilberto Giraldelli, digníssimo presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Excelentíssimo senhor desembargador Sebastião Barbosa Farias, digníssimo vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Excelentíssimos senhores juízes membros, ora nominados, Dr. Sebastião Monteiro da Costa Júnior, Dr. Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza, Dr. Bruno de Oliveira Marques, e Dr. Jackson Francisco Coleta Coutinho. Excelentíssimo senhor e doutor Pedro Melo Polchain Ribeiro, digníssimo procurador regional eleitoral. Gostaria aqui também de externar meus sinceros cumprimentos a todas as autoridades, senhoras e senhores, advogados, servidores, estimados colegas, amigos e familiares que se fazem presentes nesta sala virtual. Assumo nesta data o honroso cargo de juiz-membro, categoria Juiz de Direito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Cumprirei o solene juramento, dando o melhor à Justiça Eleitoral, guardiã da soberania popular. A Justiça Eleitoral é a maior garantidora da legitimidade do processo eleitoral e, por conseguinte, da democracia. Não há democracia sem a participação do povo, tampouco legitimidade no exercício dos cargos políticos, sem prévia legitimidade no exercício e transparente e lícita manifestação popular, representada pelo voto livre e consciente do eleitor. E, para isso, entra em pauta a Justiça Eleitoral, para garantir a soberania popular com a atuação célere e transparente na coordenação e condução do processo eleitoral. Sabemos, senhor presidente, que a próxima eleição se avizinha e que um dos maiores problemas a ser enfrentado será a influência das nocivas fake news. O que antes era feito através da distribuição de panfletos impressos que atacavam a reputação dos candidatos, hoje, com o advento da internet, se disseminam as fake news, notícias falsas que propagam no mundo virtual, em uma velocidade sem precedentes, devendo ser severamente combatidas para que não interfiram de maneira ilícita no resultado final do pleito eleitoral. Precisamos garantir que as eleições transcorram em um ambiente de respeito à ordem legal para assegurar uma competição igualitária entre os candidatos. A ninguém é dado o direito de desrespeitar a lei, muito menos aos representantes e futuros representantes do Poder Legislativo e Executivo. Portanto, não podemos admitir que parlamentares, candidatos e outros que pretendem representar o Poder Legislativo e Executivo
descumpram normas legais por eles mesmos aprovadas, devendo o Poder Judiciário reprimir severamente o descumprimento das normas eleitorais para que a eleição seja precedida de paridade entre os candidatos. Com imensa responsabilidade, seguro que meus ilustres pares me auxiliarão, inicio o biênio nesta Corte Eleitoral, sucedendo honrosamente o eminente e competente juiz Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Não posso encerrar, senhor presidente, antes de agradecer ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pela minha indicação a este honroso cargo. Agradeço ao senhor presidente, desembargador Gilberto Giraldelli, ao excelentíssimo senhor corregedor, desembargador Sebastião Barbosa Faria, pela calorosa acolhida nesta Corte Eleitoral. Agradeço ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, pelo incentivo, consideração e enorme confiança em mim depositada. Agradeço a minha amada esposa, Juliana, que está ao meu lado, dividindo as vitórias e angústias desta profissão, e que me deu as queridas filhas, Gabriela e Marcela, razão da minha existência e da minha sensibilidade para fazer justiça. A minha amada mãe, Albani, a minha madrinha Pop, pelo amor e incondicional apoio nos estudos, a minha irmã Bárbara, pelo carinho de sempre. Ao desembargador Benedito Pereira do Nascimento, que me concedeu a primeira oportunidade de emprego no Poder Judiciário. Aos meus assessores, Jardel, Fábio e Rodrigo, pela dedicação e qualificado auxílio prestado na Justiça. Muito obrigado a todos, senhor. Antes de encerrar essa sessão, eu quero aqui dar as boas-vindas ao nosso eminente colega, doutor Gilberto Bussic. Seja bem-vindo à composição dessa Corte Eleitoral, doutor Bussic. Para nós será uma honra podermos trabalhar com Vossa Excelência. Tenho percebido já, nessas primeiras palavras, a sua preocupação com situações que nos avizinham, notadamente o Covid-19 e as fake news, que serão grandes desafios que deverão ser vencidos, enfrentados e vencidos por essa Corte Eleitoral. A vontade do eleitor tem que ser traduzida na sua maior expressão. A vontade do eleitor tem que resultar na escolha dos melhores candidatos. E nosso papel relevante nessa tarefa é hoje complementada de uma maneira que nos traz muita segurança, podemos saber que estamos com a nossa composição plena, que vai até o final desses pleitos eleitorais. Digo pleitos eleitorais porque nós teremos uma situação anômala em Mato Grosso, evidentemente, com a eleição municipal e também com a eleição para o cargo de Senado da República do Brasil. De forma que nós damos aqui as nossas boas-vindas ao eminente colega, temos muita confiança no trabalho de Vossa Excelência, doutor Gilberto Bussic, e sou testemunha disso, em razão do que tem feito ao longo da sua trajetória no Poder Judiciário de Mato Grosso. Notadamente agora, substituindo naquela composição da nossa Câmara de Direito Público, com auspiciosos resultados, com números bastante significantes. Tenho certeza que essa agilidade e essa competência demonstrada na Justiça Comum será também a tônica da atuação de Vossa Excelência frente a essa Justiça Eleitoral. Seja bem-vindo, doutor Gilberto Bussic. É uma honra poder compartilhar essa responsabilidade nesse processo eleitoral com Vossa Excelência à frente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Nada mais havendo, então, declaro encerrada a sessão, mais uma vez agradecendo a participação de todos, e em especial às autoridades que nos prestigiaram com a sua audiência. Fica, então, encerrada a sessão, e nós, em seguida, iniciaremos a sessão ordinária com o julgamento dos processos previstos em pauta, mas antes faremos aí um breve intervalo de 2 minutinhos. Muito obrigado a todos, fica encerrada a sessão.